Quero pedir que você fique de pé mais uma vez para fazermos a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Nós vamos ler novamente, os irmãos não precisam só de fato ouvir a leitura de João 3, 22 a 30, que é o texto da nossa reflexão nessa manhã. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Deus, que nessa manhã entendamos a profundidade daquilo que João Batista estava tentando ensinar para os seus discípulos. Que a lição que talvez aqueles discípulos não tenham aprendido, entendido, compreendido da maneira correta, nós a compreendamos nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, essa é a 13ª mensagem no Evangelho de João. Nem parece que foram tantas, né? Nós estamos ainda no capítulo 3, no domingo que vem nós vamos concluir esse capítulo, e nós já temos 13 mensagens com base no Evangelho de João. Se você, por um acaso, não assistiu alguma mensagem, as mensagens estão lá no nosso canal no YouTube, separadinhas, num playlist que está lá, o Evangelho de João. Então, se você, eu não assisti a primeira, a segunda, a terceira, todas elas estão lá no canal do YouTube da Igreja Batista do Natal, separadas, em ordem, para que você possa, se perdeu alguma, você possa então acessar. Então, nós vamos abordar agora, é um texto bem impactante, não existem tantas pregações em cima desse texto, mas para mim é um texto que tem uma lição profundamente confrontadora. Por isso eu quero que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos compartilhar com vocês. Esse texto de João, capítulo 3, 22 a 30, ele vai acontecer entre a tentação de Cristo e a prisão de João Batista. Tanto que João, capítulo 3, a partir do versículo 22, é dito bem claro, lá no versículo 24, João ainda não havia sido preso. Provavelmente João, o evangelista João, ele está trazendo essa informação de que João Batista ainda não tinha sido preso, como uma observação a ser acrescentada àqueles crentes que já conheciam os evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos, eles já eram correntes, se lembra? O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. E a igreja, ela já conhecia Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. E João, ele está acrescentando uma informação que não é encontrada nos demais evangelhos, que é a informação de que entre a tentação de Jesus e o encarceramento de João Batista, algumas coisas aconteceram, dentre elas, o início do ministério de João ao batizar pessoas. É algo que nós só vamos encontrar nesse Evangelho de João. Nós temos aí no início do capítulo 3 do Evangelho de João, a conversa de Jesus com Nicodemos, essa conversa que nós estudamos alguns domingos atrás, ela vai ocorrer em Jerusalém. Jerusalém era na região da Judéia. E é interessante como João, lá no capítulo 3, a partir do versículo 22, ele diz o seguinte: Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia.
mas Jesus já estava na região da Judéia, porque Jerusalém ficava na Judéia. O que João ele quer dizer com isso é que Jesus ele sai daquela região cosmopolita de Jerusalém e ele vai mais para o norte, próximo da região da Samaria, talvez em preparação ou como introdução para aquilo que vai acontecer em João capítulo 4, que é a ida de Jesus através da região da Samaria para a Galiléia, e nesse meio de caminho ele conversa com a mulher samaritana. Então isso daqui é uma preparação do evangelista para aproximar Jesus da região da Samaria. Então, acontece essa conversa de Jesus com Nicodemos em Jerusalém, que era uma região da Judéia, e Jesus, após esse diálogo com Nicodemos, ele se dirige para a região mais ao norte, já próximo de Samaria. É importante nós notarmos que esse é o último relato de João Batista sobre Jesus. Nós temos no capítulo 1 3 circunstâncias em que o autor do evangelho ele chama a atenção para o testemunho de João Batista, do testemunho de João Batista sobre Jesus, e aqui então nós encontramos o último testemunho de João antes do seu encarceramento. Então nós temos aí nos versículos 22 a versículo 24 o confronto que existe entre o batismo de Jesus e o batismo de João. João, então, após essa conversa com Nicodemos, se dirige para o norte da Judéia a fim de batizar. João Batista, ele também aparece nesse texto, ele está em um lugar chamado Enom, que ficava perto de uma localidade chamada Salim, que nós não conhecemos esse lugar hoje. É um lugar desconhecido. Provavelmente ele já ficava dentro da região da Samaria, lá perto do Rio Jordão, ou então perto de algumas fontes que haviam dentro da região da Samaria. O que é importante nós notarmos é que a região aonde Jesus batizava e a região aonde João batizava não eram regiões tão distantes, eram regiões relativamente próximas. Eles não estavam tão distantes uns dos outros. E ao que parece, João, naquele momento, ele está cumprindo o ministério que ele recebeu de Deus para proclamar e preparar o caminho do Messias e conduzir o povo ao arrependimento e batismo pelas águas, que era o ministério de João Batista. A gente encontra isso lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Qual é o ministério de João Batista? É preparar o caminho do Senhor, é aplainar as veredas, não é? É tornar retos os caminhos para a chegada do Messias. E tendo chegado o Messias, o que acontece com o ministério de João? Ele chega ao seu término. Então, o que nós encontramos aqui na vida de João Batista é a conclusão do ministério que ele recebeu da parte de Deus, de batizar, de proclamar o arrependimento aos pecadores e assim preparar a chegada do Messias. Como o Messias chegou, Jesus então, ele recebe aquela palavra lá em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Jesus ele vem, o ministério de João ele se concretiza, e ele é muito ciente disso, né? Ele não está querendo protelar, postergar o seu ministério como profeta, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ele sabe que o propósito ministerial que ele tinha recebido de Deus tinha chegado ao fim, que inclusive esse fim também é marcado pelo seu encarceramento. Não é marcado por uma gorda aposentadoria, por um cruzeiro ao redor do mundo, não é marcado por uma aposentadoria à beira do mar, é marcado pelo encarceramento e posterior morte de João Batista. Então, assim foi o fechamento do ministério de João Batista. João, ele está batizando de um lado e Jesus está batizando de outro lado. O que me chama particularmente a atenção é que João, ele exerce aquele ministério que ele recebeu da parte de Deus de batizar pessoas que se arrependiam de seus pecados.
Por outro lado, essa informação, somente João, ele acrescenta. Por outro lado, João, capítulo 4, versículo 2, vai dizer que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Então, nós encontramos um contraste entre João Batista, que recebeu o encargo de Deus para batizar, e Jesus não é aquele que batiza, é aquele que tem autoridade para conceder aos outros que fossem pessoas que batizassem outras pessoas. Então, nesse caso aqui, fulgura de maneira destacada a autoridade de Jesus, sendo que ele não realizava batismo. Digamos que Jesus para os seus discípulos era a mesma coisa que Deus para João Batista. Porque a autoridade de João Batista vinha de quem? Vinha de Deus. E a autoridade dos discípulos de Jesus vinha de Jesus Cristo. Por isso eles tinham autoridade para batizar. E nós temos aí versículos 25 a 26, o surgimento de uma discussão sobre o batismo efetuado por João e aquele batismo efetuado por Jesus, né? Versículo 25, tudo começa com uma disputa, uma discussão a respeito da purificação. A gente não sabe, na verdade, como surgiu ou qual era o conteúdo desse debate entre um certo judeu, que nós não sabemos quem era, e os discípulos de João. O que o texto deixa claro é que eles começaram a debater acerca da purificação. Purificação, isso dentro de um contexto batismal que envolve água, era algo muito presente, tanto na cultura judaica, que vinha dos ditames mosaicos, quando tratava acerca da apresentação das pessoas diante de Deus. Haviam alguns procedimentos de lavagem, né, de purificação cerimonial por meio da água, e além disso, os próprios rabinos da época de Jesus, eles desenvolveram toda uma série de rituais de lavagem para algumas ocasiões da vida pública e particular. Por exemplo, quando os discípulos de Jesus, quando Jesus é questionado pelos fariseus, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? A questão ali não era de higiene, era uma questão ritualística. Era ritual, porque eles desenvolveram o hábito de lavar como uma espécie de purificação cerimonial. Então, provavelmente, esse judeu, quiçá até um essênio, ele tenha abordado os discípulos de João para questionar a validade ou o sentido do batismo que João fazia com outras pessoas. Tentando entender isso com base na lei de Moisés, ou então naquelas tradições rabínicas que haviam dentro da religião do primeiro século. Como isso chegou ao ponto dos discípulos de João terem informações acerca do batismo de Jesus, também não é claro. Lembra que eu falei que João, o evangelista, tem essa questão? Às vezes ele é muito claro, às vezes ele é um pouco obscuro, né? Às vezes ele dá informação demais, às vezes ele segura um pouco de informação. Nós não sabemos, mas o que o texto parece indicar é que nesse debate entre o judeu e os discípulos de João, apareceu o nome de Jesus. Como se o judeu dissesse, inclusive, o mesmo batismo que vocês estão realizando aqui, Jesus realiza em outro lugar. Só que vai mais gente para lá do que vem gente para aqui. Parece ter sido esse o contexto da conversa, né? E o que isso gerou no coração dos discípulos de João Batista? Inveja. Isso provocou a vaidade. Gente, porque perceba, quem era o grande mestre do batismo naquela época? Era João Batista. Ele era o grande profeta, quer dizer, ele que iniciou esse movimento profético de batizar as pessoas em Jerusalém. Então vem agora um novo movimento profético, liderado por um tal de Jesus, e ele que deveria estar submisso ao mestre João. Não foi João que batizou Jesus? Quem na ótica dos discípulos de João Batista deveria ser maior? João Batista. Porque João veio primeiro. João batizou Jesus. Mas ao que parece, a lógica na cabeça
dos discípulos de João Batista está se invertendo. Porque quem está ganhando destaque? Jesus, não é mais João. Quem está ganhando discípulo é Jesus, não é mais João. E isso mexe com a vaidade daquelas pessoas. No versículo 26, nós encontramos, olha o que eles falam: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Perceba que nessa fala há como se fosse um ressentimento, há como se fosse uma inveja, um despeito. Mas não apenas isso. Ao que parece, há na fala daqueles discípulos uma reprimenda ao próprio mestre João Batista. Aquele a quem o Senhor deu testemunho está agora recebendo mais discípulos. É como se eles estivessem repreendendo o próprio mestre pelo fato dele não ter autoridade sobre aquele homem que agora estava em competição com o movimento de João Batista. Gente, como isso contrasta com uma figura de humildade tão notória quanto o próprio João. E aí, então, João ele dá uma grande lição de humildade e uma grande lição do propósito de Deus para aqueles discípulos. Versículos 27 a 30. Ele começa a resposta da seguinte maneira: ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. É o que nós chamamos de aforismo. É como se fosse uma espécie de ditado popular, uma frase breve e curta que contém muito significado e muito conteúdo. O que ele quer dizer com isso é que Deus é quem dá a cada um segundo a sua vontade. Você não tem nada além daquilo que Deus dá para você. Você não vai receber nada de Deus a não ser que Ele queira dar aquilo a você. E João, ele entende que recebeu da parte de Deus uma porção, um propósito e um ministério. Ele sabe o que ele recebeu, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o seu ministério, ele sabe qual é a porção dele diante de Deus, o que ele deve fazer, até onde ele pode e aonde ele deve ir. Já Jesus ele recebeu algo completamente diferente, então cada um recebeu a sua porção. E como ele faz isso? Primeiro, versículo 28, ele reconhece seu papel não como Messias, não como o grande mestre de Israel, não como aquele profeta esperado, como salvador do seu povo. Ele reconhece o seu papel como precursor de alguém que era muito mais importante do que ele, o Messias. Ele é muito claro: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou o Cristo. É como se os discípulos de João estivessem tentando lançar sobre João Batista a ideia de que ele era o Messias, de que ele era o Salvador, de que ele era o profeta esperado e prometido pelas figuras do Velho Testamento. Ele diz muito claro: eu não sou o Messias. Em 3 vezes, no capítulo 1 de João, ele diz a mesma coisa. Ele testemunha acerca de quem é Jesus. Não é Jesus que existe por causa de João, é João que existe por causa de Jesus. O ministério de Jesus não é importante por causa de João, é o ministério de João que é importante por causa de Jesus. Tudo se centraliza na figura de Jesus nessa narrativa. Então, primeiro, como ele demonstra que ele entende o seu propósito, que ele entende a sua porção segundo a vontade de Deus, ele reconhece que ele não é a pessoa mais importante, ele reconhece que ele é só o precursor do Messias. Segundo, versículo 29. Olha como é interessante: o que tem a noiva é um noivo, o amigo do noivo está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Como isso, queridos, é belíssimo e é muito importante para nós entendermos quem era João Batista. Ele usa a figura de um casamento. O amigo do noivo é como se fosse, dentro da nossa cultura, o padrinho, né?
Inclusive, haviam algumas tradições na época do Novo Testamento, eu não lembro se a origem síria, se a origem egípcia, mas haviam leis que proibiam o padrinho do noivo desposar a noiva. Era proibido. O que João está querendo dizer é que o amigo do noivo é aquele que prepara a festa, é aquele que enche o seu coração de alegria ao preparar a festa para unir o seu amigo noivo com a sua noiva, mas a alegria dele se resume a isso, a que esse momento aconteça. Qual é o ápice do trabalho do padrinho do noivo? O casamento. Passou o casamento, cumpriu-se o propósito. E essa ideia messiânica de casamento entre Deus e Israel, ela é muito presente no Antigo Testamento, como por exemplo Isaías capítulo 62, 1 a 5. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Então o propósito de João Batista era o mesmo propósito de um padrinho que trabalha para unir o noivo e a noiva. Quando o casamento acontece, se cumpre o propósito do padrinho do casamento. E ele reconhece isso quando ele fala: essa alegria já se cumpriu em mim. Eu já fiz isso. A minha tarefa eu já concluí. O propósito para o qual eu vim já foi concluído. O meu ministério já foi cumprido. E a terceira maneira de João apresentar esse reconhecimento da superioridade de Jesus, ele diz, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa expressão convém, ela denota uma palavra no grego mais forte. Quando ele diz convém, ele quer dizer que isso é o que deve acontecer, é o que foi determinado para acontecer. Não é algo que pode ou não acontecer, é algo que vai acontecer porque foi estabelecido que assim fosse. O quê? Que Cristo cresça e que eu diminua. João, ele não vai diminuir o seu brilho para que Jesus não seja ofuscado. Não é, agora eu vou me encolher para que Jesus, ele saiba, ele ganhe destaque, agora eu vou ficar na minha e vou deixar Jesus brilhar. Não é isso que ele quer dizer. O que ele está dizendo? Que é inevitável que ele diminua, porque Cristo se torna cada vez maior ao tomar o seu lugar de Salvador. João não precisa fazer nada, ele não precisa deixar de pregar, ele não precisa deixar de viver o Evangelho, ele não precisa deixar de batizar. É inevitável que Cristo ele cresça. E isso consequentemente traz o que para João? A diminuição da sua importância ministerial. Convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que está determinado. E eu quero concluir fazendo duas aplicações em cima daquilo que nós compartilhamos nesse texto. Primeiro, o que me chama a atenção, e tem tudo a ver com a época que nós vivemos, eu lendo esse texto, assistindo alguns vídeos na internet, em algumas redes sociais, de alguns pregadores, eu fico pensando, meu Deus, como o nosso mundo é um mundo de vaidade. Como o nosso mundo é um mundo de vaidade. De gente orgulhosa, de pregadores prepotentes, de gente soberba. Por mais que o discurso seja o discurso da humildade, pior do que o orgulho é a falsa humildade. Por trás desse discurso bonitinho, de que eu não sou ninguém, mas faz tudo para aparecer e se demonstrar como uma pessoa cada vez maior. Se tornam pessoas diferentes. Eu lembro de um pregador, essa semana esses pregadores bem neopentecostais, dessas igrejas emergentes, com uma teologia mais coach. E eu lembro, que eu ouvi numa palestra dele, essas palestras muito indigestas, para quem tem um mínimo de conhecimento bíblico, ouvir algumas coisas, sabe,
o estômago fica sensível. Quando você lê Bíblia de verdade, quando você aprende a Bíblia, você fica intolerante. É normal. Se você não tem intolerância ao ouvir determinadas coisas na internet, algum problema tem com você. Se você, quando ouve um David Leonardo, um Thiago Brunet, né, um Edir Macedo, um R.R. Soares, aquilo não provoca um enjoo, uma gastrite em você, alguma coisa está errada. Não, acho que eu estou tomando omeprazol bíblico demais. Né, no pior sentido da palavra. Né? A boa palavra é que tem que encher o nosso coração. E eu vendo a pregação desse pastor, desse apóstolo, na verdade, e eu fui ver uma pregação antiga dele. Você comparando as duas figuras, você não conseguia identificar que era a mesma pessoa. Primeira coisa que ele fez quando ganhou o estrelato, deixou a barba crescer, fez umas boas tatuagens, começou a fazer academia e ficou bombado. Duas pessoas completamente diferentes. Porque ele está construindo uma figura que as pessoas recebam com mais empatia. O que transmite mais autoridade, um homem forte ou um pastor gordo? Obrigado, filho, pela parte que me toca. Claro, eu estou dizendo isso na superficialidade do cristianismo preguiçoso e ímpio que nós temos nesse mundo. Tudo é possível nesse tipo de cristianismo que nós vivemos hoje. E eu fico me perguntando, é porque em alguns pontos os discípulos de João Batista não receberam a influência daquele homem de Deus. Alguém tem dúvida da grandeza de João Batista? Foi Jesus que falou que dentre os homens nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Ninguém tem dúvida acerca da grandiosidade do ministério da pessoa de João Batista. Ninguém tem dúvida. Mas eu fico me questionando como aqueles discípulos não foram influenciados pela grandiosidade da humildade de João Batista. O que me leva à seguinte conclusão: não basta você ter um bom pastor e uma boa palavra, é preciso também ter boas ovelhas. A gente às vezes deposita toda a falha da igreja na figura do pastor. A gente gosta de culpar alguém, né? Quando dá certo, claro, o pastor ele quer receber os holofotes. Quando dá errado, a gente culpa quem? A gente culpa o pastor. Mas João Batista, inequivocadamente, era um grande homem de Deus, um excelente pregador, um homem avivado, cheio do Espírito. Mas olha a qualidade de discípulo que ele tinha. Gente querendo disputar poder e ministério com Jesus. Saber quem ganha mais, quem tem mais seguidor. Então, queridos, me chama a atenção o quão a nossa própria vaidade e o nosso orgulho obscurece o nosso próprio entendimento acerca das coisas espirituais, acerca da nossa condição diante de Deus. Tem uma frase que eu não lembro quem disse, mas que diz assim: nada nos engana tanto quanto o nosso próprio julgamento. E me parece ser uma frase não bíblica, porque não está na Bíblia, mas é a verdade. Nós nos enganamos muito acerca da nossa condição espiritual, por causa da nossa vaidade e do nosso orgulho. E era isso que estava acontecendo com o grupo de João Batista, um homem de Deus, pregador do Evangelho, um homem de oração, focado no ministério, e os discípulos dele preocupados com a concorrência. Então, primeira coisa, meu irmão, minha recomendação pastoral para você: avalie o teu coração para ver se ele não está tomado de vaidade e de orgulho. Se você não está cego por causa daquilo que você acha que é, daquilo que você acha que faz e daquilo que você acha que tem. Primeira coisa. Segundo, é o centro dessa passagem. Ponha isso no seu coração. Convém que ele cresça e que você diminua. O que João fala sobre ele, e que deveria ser uma mensagem muito clara para os seus seguidores, seus discípulos, é que Cristo ele tem que crescer, nós precisamos diminuir.
Com base nisso, eu digo para você gastar todos os melhores adjetivos para Jesus, de maneira que não sobre nenhum para você. Tudo que é de bom, tudo que é glorioso, tudo que é bênção, gaste, use para Jesus. Para você, use adjetivos como pecador, ímpio, infiel. Esses você guarda para você. Os demais você usa para Jesus. O propósito de Deus para João era lançar luz sobre Jesus. E ao que parece, em nosso meio, eu vou colocar entre aspas, né? Deus, entre aspas, inverteu as coisas. Não é você que lança luz sobre Jesus, parece que é Jesus que vai lançar luz sobre você. João, ele entende que ele existe por causa de Jesus. Hoje, na nossa cultura religiosa, nós acreditamos que Jesus existe por causa da gente, que é um absurdo sem tamanho, uma heresia profundamente demoníaca. Não é Jesus que existe por causa de você, não é Ele que está torrando, fervendo de amor por uma criatura que lá em Isaías é comparada a um verme. E não é nem uma pessoa, ele diz vermezinho de Jacó. Ele compara uma nação a um verme, quanto mais uma pessoa. Você é a célula do verme, não é nem um verme inteiro. Então nós precisamos ter ciência de que o mundo, ele não gira ao nosso redor, de que nós somos pecadores extremamente dependentes da graça, misericórdia e compaixão todo dia, de que as nossas melhores ações diante de Deus são como trapos de imundícia, de que ainda que fizermos todas as coisas que Ele nos pedir, nós ainda seremos servos inúteis. Essa é a nossa condição diante de Deus. Então não é Jesus que vai lançar luz sobre você, lhe colocar no palco entre as luzes da ribalta, para que aquelas pessoas que falaram de você agora vão ver você em glória. Não, meu irmão. Tudo que existe na sua vida é para lançar luz sobre Jesus. É para com que Ele cresça, com que você diminua e Ele cresça. Em tudo, em nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, deve fazer Jesus crescer. Os nossos pecados, a nossa falta de compromisso, a nossa desobediência reduzem Jesus. Por que, amados, o mundo fala mal de Jesus? Não é por causa da Bíblia, em alguns casos sim, mas não em todos. Não é por causa dos nossos prédios, é por causa da vida daqueles que se pronunciam como evangélicos. Os nossos pecados, eles diminuem quem Cristo é. Aquilo que as pessoas veem de incoerente, de maldoso, aquilo que as pessoas veem em nós, de egoísta, de presunção, de tolice, essas coisas diminuem Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e dizer quão grande é Cristo na vida de Anderson. E não quão pequeno a ponto de sequer poder perceber Cristo na vida da pessoa. E, amados, quão ridículo tem se tornado o cristianismo. É lamentável, lamentável, lamentável o tipo de cristianismo que nós estamos vivenciando hoje. Pobre, egoísta, presunçoso, antropocêntrico, tolo, fraco, covarde. É o tipo de cristianismo que hoje nós estamos experimentando. Talvez a palavra mais apropriada para se referir ao tipo de cristianismo que nós temos hoje seja a expressão superficialidade. Vasto como um oceano, profundo como um pires. Muito longo, muitas palavras, como aquela figueira que depois murchou, muitas folhas e poucos frutos. Superficial demais. Para aqueles que, como eu falei, têm um estômago forte,
Essa semana mandaram para mim, pastor, entra aí no Threads, né, que chama esse agora, né, o Threads, que é o Twitter do Instagram, alguma coisa desse tipo. Eu entrei, gente, eu fiquei estupefacto, eu não sei porquê, se eu fiz alguma coisa, eu sei que só aparece coisa evangélica para mim. Com nível, é deprimente você ver o nível baixo da intelectualidade, do nível baixo da espiritualidade das pessoas que postam nesses grupos, principalmente nos threads, que foi o que eu vi. Uma pobreza em todos os sentidos, intelectual, um desconhecimento bíblico básico. Como as pessoas vão ver Cristo crescendo em nós, se nem apegados à Escritura nós somos? Mas nós, amados, em tudo devemos assumir um profundo compromisso de que os bens que Ele me deu para fazer com que Cristo cresça. De que os meus relacionamentos, seja com namorado, com esposa, com filho, com vizinho, no trabalho, Ele me deu esses relacionamentos para que através desses relacionamentos Ele cresça, Ele seja visto, Ele seja percebido. Porque alguns têm mais bens materiais, porque através dessa quantidade muito boa de bens, o nome de Cristo seja glorificado. Porque Deus me deu pobreza para que através da minha pobreza o nome dele seja glorificado. Porque Deus me deu saúde para que através da minha saúde o nome dele seja glorificado. Porque Deus me deixou doente para que através da minha doença o nome dele seja glorificado. Ele não vai ser glorificado só se houver cura. Ele deve ser glorificado ainda que eu permaneça doente. É para isso, para que através daquilo que eu tenha, daquilo que eu recebi. O que João Batista recebeu? Um carro do ano, uma viagem de helicóptero, uma harmonização facial. Ele recebeu, foi uma espada no pescoço que separou o seu corpo da sua cabeça. Essa foi a harmonização facial de João Batista, e ele fez isso de maneira que o nome de Cristo fosse glorificado. Então, independente se é o que você tem, se não é, se é o que você não tem, se é o que você queria, se não é o que você queria, o que você tem deve ser feito para que o nome de Cristo cresça. Pode ser muito dinheiro, pode ser muito pouco dinheiro. Pode ser muita saúde, pode ser muito pouca saúde. Não sei se vocês sabem, mas os grandes homens de Deus da antiguidade morriam com 30, 40 anos. Vocês acham que John Bunyan viveu até quantos anos? Você acha que ele chegou à velhice? Morreu de tuberculose, se bem me lembro. Mas o nome de Cristo nele foi glorificado. Nós estamos preocupados demais com as coisas que queremos. João Batista estava preocupado com o quê? Em cumprir o propósito chamado de Deus para a vida dele. Mesmo em nossas lutas mais terríveis, nós precisamos reduzir o nosso coração. O grande segredo está aí. Você precisa diminuir. É como eu disse, você não é um verme, você é a célula do verme. Você não é nada, o que você tem já é muito. Pela graça maravilhosa de Deus, o que nós precisamos pedir é que através daquilo que nós temos, pode ser pouco, pode ser muito, nós encontremos uma maneira de fazer com que Cristo cresça e que eu diminua. Então, amados, vale a pena se questionar. Como através do que eu sou, do que eu faço e do que tenho hoje, posso fazer Cristo crescer ainda mais? Como eu posso? Através da minha família, do meu trabalho, do meu ministério, da minha pessoa, dos meus relacionamentos, como eu posso fazer com que Cristo cresça ainda mais? Mas isso tem um efeito colateral. Quando eu faço com que Cristo cresça, eu acabo diminuído. É natural. E, na verdade, é a vontade de todo verdadeiro discípulo de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua.
Se você não quer ser diminuído, o que a gente tem que começar a questionar é se você é discípulo de Jesus. Porque a grande alegria, a satisfação daquele que ama o Senhor é ver o seu nome engrandecido e glorificado através de tudo. De tudo. Então, amados, sempre na sua luta, na sua dificuldade, independente de qual seja o tamanho da sua dor, sempre pergunte: Deus, como é que eu posso fazer com que através disso o seu nome seja conhecido? Como eu posso fazer através dessa minha luta, dessa minha angústia, dessa minha dificuldade? Como é que eu posso fazer para que o Senhor cresça e eu diminua? Não adianta você diminuir se Deus não crescer. E não adianta você querer crescer a Cristo na tua vida se você não diminuir. Você precisa diminuir e Cristo precisa crescer. Amém? Fecha seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.